Se você acha que esse corte de 0,25% na Selic é pouca coisa, cuidado, porque é exatamente nesses detalhes que muita gente perde dinheiro no mercado. Enquanto a maioria ignora, os grandes investidores já estão se posicionando. E a real é uma só. Esse corte pode ser o começo de uma virada, ou um sinal de que a coisa não está tão boa quanto parece. O Banco Central cortou a Selic em 0,25% e, na teoria, isso deveria animar o mercado. Juros menores normalmente significam mais dinheiro circulando, crédito mais barato e empresas crescendo mais. Só que o mercado não vive de teoria, vive de expectativa. E quando a expectativa não é atendida, a reação vem na hora. Muita gente esperava um corte maior, algo mais agressivo, tipo 0, 50% ou até mais. Quando veio só 0, 25%, o sentimento foi meio de frustração. É como se o Banco Central estivesse dizendo: calma, vamos devagar. E isso gerou dúvida. Será que a inflação ainda preocupa? Será que a economia não está tão forte assim? E o mercado odeia dúvida. Por isso a reação foi meio travada. A bolsa não disparou, o dólar ficou pressionado e os juros futuros continuaram mostrando desconfiança. Traduzindo, o mercado ainda não comprou totalmente a ideia de um ciclo forte de queda de juros. Agora pensa na prática. Se você tem dinheiro em renda fixa, tipo Tesouro Selic, CDB ou até um fundo DI, esse corte significa que aos poucos seu rendimento vai diminuir. Não é de um dia para o outro, mas começa um processo. E é aí que muita gente começa a olhar para a bolsa. Só que não é tão simples assim. A bolsa sobe forte quando o mercado acredita que os juros vão cair de verdade, não só um pouquinho. Se o ritmo for lento, a bolsa pode até subir, mas sem aquela explosão que muita gente espera. E tem outro ponto importante que pouca gente fala. Com juros ainda relativamente altos, a renda fixa continua sendo uma concorrente forte da bolsa. Ou seja, não é aquele cenário onde todo mundo sai correndo para risco. Ainda existe um conforto em ficar no seguro. Agora, olhando oportunidades, se esse corte for o início de um ciclo, setores como construção civil, varejo e fundos imobiliários tendem a se beneficiar. Porque são setores muito sensíveis a juros. Financiamento mais barato, consumo maior, crédito mais acessível, tudo isso ajuda essas empresas. Mas aqui vai o pulo do gato. O mercado sempre se antecipa. Quando você vê a notícia na mídia, muitas vezes os grandes players já se posicionaram antes. Então quem espera confirmação total, normalmente entra atrasado. Outro detalhe importante. O Banco Central não toma decisão olhando só o Brasil. O cenário global pesa muito. Juros nos Estados Unidos, inflação global, tensão geopolítica, tudo isso influencia. Se o cenário externo piorar, o Banco Central pode pisar no freio nos cortes. E aí entra um risco que pouca gente considera. Se o mercado perceber que os cortes vão ser mais lentos ou até interrompidos, pode acontecer o contrário do esperado. A bolsa travar ou até cair, e o dinheiro voltar para a renda fixa. Agora vamos falar do maior erro. Muita gente vê Selic caiu e já sai mudando toda a carteira. Sai da renda fixa, entra na bolsa sem estratégia e acaba comprando no momento errado. Investir não é reagir à notícia, é entender o contexto. E a verdade é que esse corte de 0,25% é muito mais simbólico do que prático. Ele mostra uma direção, mas ainda não garante nada. O mercado agora está tentando descobrir se isso é o começo de um ciclo longo, ou só um ajuste pontual. Se os próximos cortes vierem mais fortes, aí sim o jogo muda. A gente pode ver uma valorização mais consistente na bolsa, nos fundos imobiliários e em ativos de risco. Mas se continuar nesse ritmo lento, o mercado pode ficar meio de lado por um tempo. No final, quem ganha dinheiro não é quem corre atrás da notícia, é quem entende o cenário antes da maioria. E nesse momento, o mais importante não é o 0,25%, é o que vem depois. Então para pensar. Você está só reagindo ao que já aconteceu? Ou está se posicionando para o que ainda vai acontecer? Agora entra um fator que mudou completamente o cenário, a guerra envolvendo o Irã, porque isso muda tudo quando a gente fala de juros e inflação. Quando existe um conflito no Oriente Médio, principalmente envolvendo um grande produtor de petróleo como o Irã, o primeiro impacto vem no preço do petróleo.
E quando o petróleo sobe, tudo sobe junto. Combustível fica mais caro, transporte fica mais caro, alimentos sobem e a inflação começa a pressionar. E inflação alta é exatamente o que o Banco Central tenta combater, mantendo juros elevados. Ou seja, existe um conflito direto aqui. De um lado, o Banco Central quer estimular a economia cortando juros. Do outro, a guerra pressiona a inflação e exige mais cautela. E é por isso que muita gente no mercado começou a questionar esse corte. Será que era a hora certa? Será que não seria melhor esperar mais para ver como essa guerra vai impactar a economia global? Porque se o petróleo continuar subindo, a inflação pode voltar a acelerar. E se a inflação subir, o Banco Central pode ser obrigado a parar de cortar juros, ou até voltar a subir no futuro. E isso seria um dos piores cenários para o mercado, porque cria instabilidade e tira previsibilidade, que é exatamente o que os investidores mais precisam. Agora pensa no seguinte cenário. O Banco Central começa a cortar juros, o mercado começa a se animar, e de repente a inflação volta a subir por causa da guerra. Isso poderia gerar uma reversão de expectativas muito forte. E quando isso acontece, os ativos de risco sofrem. Bolsa cai, fundos imobiliários sentem e até o dólar pode disparar. É aquele efeito dominó que a gente já viu em outros momentos da história. Por isso, alguns analistas defendem que o Banco Central foi até conservador nesse corte de 0,25%. Ele cortou, mas cortou pouco justamente para observar o cenário. É como se fosse um teste. Um primeiro passo, mas com o pé no freio. E isso faz sentido quando o cenário externo está incerto. Só que, ao mesmo tempo, existe outro lado da moeda. A economia brasileira já vinha mostrando sinais de desaceleração. E juros muito altos por muito tempo podem travar crescimento. Então, o Banco Central também precisa equilibrar isso. Se demorar demais para cortar juros, pode frear a economia mais do que o necessário. E é exatamente esse equilíbrio que torna tudo mais complexo. Não existe resposta perfeita. Existe decisão com risco. No fim, o corte de 0,25% mostra que o Banco Central está tentando navegar entre dois riscos: inflação pressionada pela guerra e economia precisando de estímulo. E é isso que o investidor precisa entender. O cenário não está simples. Não é só juros caindo, cai e bolsa sobe. Existe muito mais coisa por trás. Por isso, mais do que nunca, estratégia importa. Diversificação importa. E, principalmente, entender o contexto macroeconômico faz toda a diferença. Porque, no final, não é o corte de 0,25% que vai definir seus resultados. É a forma como